Olá! Está começando mais um Minuto de Memória e hoje eu falo sobre o Palácio Tiradentes. O Palácio Tiradentes, que hoje abriga a sede da Alerj, foi inaugurado em 6 de maio de 1926, exatamente 100 anos depois da primeira sessão legislativa do Brasil. Mas antes desse prédio de arquitetura eclética, projetado pelo Arquimedes Memória e pelo Francisco Couchet, no mesmo espaço antes havia um outro prédio, que foi construído em meados do século XVII, por volta de 1640, para ser a Casa da Câmara dos Vereadores e Cadeia. Esse prédio ficou conhecido como Cadeia Velha, justamente por conta da cadeia que funcionava no andar inferior. E ao longo da história, a Cadeia Velha foi cenário de inúmeros acontecimentos políticos e também cumpriu diversas funções. Foi casa de câmara e cadeia, tribunal de relações, foi residência dos empregados da corte do Dom João VI em 1808, foi sede da primeira Assembleia Geral Constituinte em 1823 e a partir de 1826 passou a ser a sede da Câmara dos Deputados. Os deputados ficaram no prédio até 1914 e só saíram porque as condições de conservação da Cadeia Velha estavam péssimas e foram transferidas então para o Palácio Monroe. Ficaram lá até 1922, quando decidiu-se demolir o prédio da Cadeia Velha para construir no lugar o Palácio Tiradentes, que é uma homenagem a esse que foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, também foi um dos primeiros símbolos que essa república, até então com pouco mais de 30 anos, havia criado. Em 1926, o Palácio Tiradentes foi concluído. No interior dele, complementando essa arquitetura eclética, tem várias obras de arte e uma delas são os vitrais da cúpula do plenário, que retratam, foram criados para representar o céu do dia 15 de novembro de 1889. A partir da inauguração do Tiradentes, então, a Câmara dos Deputados passa a ocupar o Palácio Tiradentes e é assim até 1960, quando a capital federal foi transferida para Brasília e o Palácio Tiradentes passou então a sediar a ALEG, a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara. Aí, a partir de 1975, com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, o Palácio Tiradentes passou a ser a sede da Alerj, que é a função que ele ocupa até os dias atuais. Esse foi o Minuto de Memória. Continue acompanhando a gente, curta, comente, compartilhe. Até a próxima!